Gente, graças a Deus, vamos, a um ponto importante essa noite, que é ministrar a palavra, trazer aquilo que Deus tem como direção para as nossas vidas, e esse é o cuidado dele mesmo. Eu queria que você abrisse, começasse a abrir na sua Bíblia, por gentileza. Não deixe de fazer isso, seja ela de papel, smartphone, e aí seu tablet, mas abra a sua Bíblia em 2 Coríntios, no capítulo 5. Aleluia. Glória a Deus. No balcão, no final você não deixa de passar ali no balcão, visitar o balcão da construção, leva seu carnê, pega um novo carnê, faz uma visita, deixa sua oferta de gratidão lá para a nossa construção. Será uma grande bênção, você vai ser acrescentado também. Se abrir em 2 Coríntios 5, no 14 diz o seguinte: pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto: um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que nós daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne. E se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos deste modo. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram, e eis que tudo se fizeram novo, ou se fizeram nova todas as coisas. Volta só um pouco comigo aqui. Eu desejei essa semana estar ministrando um assunto a respeito de como nós estamos olhando para nós mesmos, a respeito do nosso desenvolvimento espiritual, ou o nosso crescimento. Isso ficou tão dentro de mim que ontem, para amanhecer hoje, eu acho que eu me acordei umas 3 vezes à noite, e quando eu acordava, vinha o mesmo sentimento. Não vinha um outro pensamento, não vinha um outro assunto. Voltava enquanto eu acordava, durante a noite acordava, e esse assunto voltava para dentro de mim. E eu disse: Senhor, se você quer que eu trate isso na igreja, é sobre isso que nós vamos falar então. Então eu vejo como cuidado de Deus. Então o que eu falo, não falo de mim mesmo, a proposta nunca vai ser essa, mas deixar o Espírito nos guiar a algo novo, a uma informação que seja importante, que tenha um conteúdo, e que a gente aplique esse conteúdo para que possamos sair daqui, mas a gente saber que Deus comunicou para a gente. Você colocando ele em prática ou não, você sabe que foi Deus que falou. Se você quiser guardar na prateleira, você guarda, mas se você pode usar disso, faça uso disso, E esse texto é um texto muito rico, porque ele diz assim: antes dessas coisas, se alguém conheceu a Cristo, antes de Cristo, se alguém conhecia pessoas segundo a carne, tudo bem, mas depois de Cristo, depois do novo nascimento, irmãos, agora já não é mais segundo a carne. Significa que a pessoa mais importante em você, a Bíblia fala do homem exterior e fala de um homem interior. Então Deus, se relaciona com o homem interior, e fala que existe esses dois homens: o homem exterior que se corrompe, mas o homem interior que vive para a eternidade junto ao Senhor. E esse homem interior é o homem que tem relacionamento com Deus, e é por ele que a gente faz reparação na nossa vida terrena. É por esse relacionamento. Então a gente já não vê mais as coisas, nem anda nesse mundo, nem segue nada nessa terra, nem faz nada, nem vive, se não for agora, mas não é mais segundo a carne, se não for por esse homem. Você agora tem pai, você agora tem um lar eterno, você agora tem uma família plena, você tem uma força superior que quer se colocar, dominando a sua vida, no sentido de te dar tudo que você precisa, te fornecer, e esse ser, ele habita em você, que é o Espírito Santo, dentro do seu espírito. Então a pergunta aí para a gente entender isso, porque eu sei que tem pessoas novas na fé, e pessoas talvez que não sejam cristãs ainda por novo nascimento, que estejam aqui. As pessoas precisam entender, quando você chega nesse estágio, o que houve de desenvolvimento e o que houve de crescimento para cada um de nós. E eu quero trazer esse sinal aceso hoje, para nós identificarmos o que mudou na sua vida depois que você nasceu de novo. Porque quando você nasce de novo, coisas elas mudam imediatamente. Eu vou falar das coisas que mudam imediatamente, no sentido
natural das coisas, você começa a reparar, e o reflexo do novo nascimento e da nova vida com Deus faz com que o teu cotidiano, as tuas coisas naturais, o hábito, costumes, cultura, pensamentos, algumas coisas, ele pode norteando a tua vida, teu ambiente. Você pode dar um ar de graça de cristianismo, de um lugar de uma família cristã que serve a Deus, algo nesse sentido, até diante da sociedade eles vão perceber isso. Mas individualmente, você mesmo, eu e você mesmo, né? Quanto nós crescemos, qual o entendimento que a gente tem do que nós somos, e se nós andamos segundo essa informação mesmo. A ninguém ande mais, ou julgue, ou pense mais segundo a carne, mas agora segundo o homem que você é, o homem que está relacionado com Deus, o homem que não morre mais, o homem que é eterno, que é pleno. Esse homem, né, como você tem evidenciado essa vida, você tem vivido mais, né, seguindo esse tipo de orientação, você tem visto mudança na sua vida, crescimento, ou isso só aconteceu uma vez e isso já não acontece mais nada, você só tem apenas essa consciência e esse conhecimento que você já nasceu de novo e que agora você mudou de reino, mas que de fato isso não tem afetado mais a sua vida no que diz respeito a uma alegria, a um relacionamento com Deus, a um gozo pleno com Ele, a comunhão com Ele, a adoração, a querer algum relacionamento mais pleno com Deus, alguma coisa sobre aquilo que a palavra diz, né? De ser filho e ter uma resposta pelo homem interior. É desse relacionamento que eu estou me referindo. Quanto você, particularmente você, né, especialmente você, a sua vida, como que você pode fazer uma avaliação hoje a respeito de o que você mudou, ou se nós já tivemos só apenas aquela entrada inicial, aquela consciência daquele início, e agora a gente vive, mas não vive mais buscando desenvolver esse homem interior. Esse homem interior, quando ele nasceu, lembre-se, com uma criança quando nasce, a criança, nós acabamos de apresentar uma criança aqui, essa criança, ela vai se desenvolver, vai ter um tempo da tutela, vai ter um tempo da ajuda. Quando nós nascemos de novo, não foi mais ou menos assim? Você trouxe uma pessoa para o evangelho, você caminhou ela por um tempo, você explicava as coisas para ela, elas não entendiam, então elas tinham muita fome, né? Assim, bebê novinho, ele não chora muito, quer comida toda hora, né? E então ele vinha na igreja, aí não entendia como fazer aquilo, criança, bebê não entende, e pessoas foram dizendo, mas chega uma hora que elas já começam a ficar firmes, já começam a pegar o copinho com a própria mão, levar a comidinha, começa a ter entendimento, e quando vai tendo entendimento, coisas já vão sendo soltas, né? Assim, você que é pai aqui, eu criei filhos e todo mundo sabe que funciona assim, né? Vai chegando coisas que a gente já vai soltando, vai ficando por conta delas, outras a gente ainda vai mantendo, tem coisas que a gente ainda segura, mas chega uma hora que agora a responsabilidade é delas, não é verdade? Então essas crianças, elas precisam crescerem e desenvolver e responder à altura do que elas são. Então a gente precisa entender, assim também espiritualmente, quando nós nascemos de novo, irmãos, não se transformou, não foi tirado um chip e mudado, e agora, aquilo que foi colocado dentro de nós, diz tudo a respeito de Deus, sabemos tudo a respeito de reino, damos todas as respostas que precisam, já sabemos tudo sobre adoração, relacionamento com Deus. Não, irmãos, não sabemos tudo, porque nós somos um bebê quando nascemos de novo. O novo nascimento vai proporcionando para você também um crescimento também espiritual, é uma maturidade espiritual. Agora, para que isso aconteça, irmãos, nós precisamos entender que nós precisamos nos alimentar das coisas certas, das coisas que diz respeito ao Espírito e de um relacionamento com o nosso Pai, de crescer. Porque se agora eu não respondo mais segundo a carne, mas como um homem espiritual, ou eu desenvolvo esse homem espiritual, eu vou ficar ainda nos rudimentos antigos, o da carne, na prática, um novo nascimento, mas praticando coisas que não diz respeito ao reino. É mais ou menos assim, é o habitat. Eu sei que essa palavra habitat não é usada para seres humanos, é mais usado para seres da biologia, do campo, de animais, essas coisas, enfim. Mas vamos colocar que fosse, é o nosso habitat. Qual é o nosso habitat? Nós estávamos num lugar, né, como o velho homem, né, a velha natureza estava lá impregnada em nós. Esse lugar era um lugar de cativeiro, porque quando não tínhamos o novo nascimento, irmãos,
A gente precisa entender sobre essa questão mesmo do novo nascimento e a importância dele em nossas vidas. Talvez hoje à noite seja uma noite da gente dar um polimentozinho para rever, né, os nossos conceitos, nossos pensamentos a respeito do que aconteceu com a gente. Ou você que está aqui hoje, que não sabe do que eu estou falando de novo nascimento, né? Então escuta que o Espírito vai comunicando já alguma coisa no seu coração hoje à noite, enquanto a gente está falando aqui. Mas era um lugar de cativeiro, ou seja, nós vivíamos enganados. É como uma doutrinação, um engano. Ficamos lá por muito tempo, a humanidade ficou por muito tempo enganado, com conceitos diferentes. Até que o mistério se revelou, Cristo se revelou a nós. E disse, não é bem assim a história. E diz que quando Jesus pagou todo aquele preço por nós, o preço de cruz, que ele morreu, e você sabe dessa história toda, que a gente ministra, é bom que a gente repense, pense, ame, né, a cruz, né, o ato da cruz, né, houve um novo nascimento. Por quando? Quando nós ouvimos a palavra de Deus da maneira certa, da forma certa, foi pregada para nós, e nós decidimos aceitar Jesus. Quando nós aceitamos a nova vida, o que ele fez por nós, todos os benefícios, dizendo, rapaz, eu quero viver essa nova vida, algo poderoso aconteceu, algo extraordinário aconteceu. O Espírito dele veio habitar dentro de nós por essa aceitação, e nós tivemos o nosso espírito que estava mortificado recriado, e passamos agora a ter novamente o nosso espírito, o espírito humano agora em pleno relacionamento com o Espírito de Deus. Não é coisa pouca não, gente, é muita coisa, é algo poderoso, é algo tremendo, é algo, vamos dizer assim, esplêndido, maravilhoso, sobrenatural. O poder da restauração, o ato da cruz do Calvário ao nosso favor. Precisamos pensar muito sobre isso, para não sermos leigos, ignorantes a respeito dessas coisas. Então, uma vez que isso aconteceu, precisamos saber, né, que nós nascemos, agora nós somos um bebê espiritual, não sabemos todas as coisas. Então nós precisamos, de fato, irmãos, nos alimentarmos. O que é que acontece? Quando nós sabemos que agora o nosso habitat não é mais aquele antigo, nós entramos agora, vamos dizer assim, no habitat, né, de Deus. Ou seja, a Bíblia diz que nós somos transportados. Uma vez que as coisas aconteceram, Ele nos tirou daquele lugar de engano e nos trouxe para um lugar onde a verdade é posta diante de nós e fica claro e patente. Só pelo novo nascimento é que Deus consegue revelar, né, o poder da criação, o feito da cruz. Sem um novo nascimento, a pessoa só sabe o que é religião. Porque a Bíblia diz que o discernimento, né, a condição natural, o discernimento é natural, mas o discernimento pelo Espírito, né, das coisas de Deus, só acontece pelo Espírito nascido de novo. Então, se eu não tenho o Espírito recriado, se eu não tive, né, esse relacionamento com Deus por uma decisão, né, de eu aceitá-lo para Ele vir morar na minha vida, como eu posso, né, entender as coisas de reino? Então a gente entende de religião, agora de reino a gente não entende. Agora, uma vez que eu e você, presta atenção, nascemos de novo e fomos inseridos nesse novo reino, irmãos, agora precisamos que alguém nos conduziu até um determinado ponto. A Bíblia diz que Ele nos transportou do império de mentira, de engano, né, de falta de informação, de sofisma, às ideias do diabo, esse império de trevas, de mentira. Nos tirou de lá e nos colocou num reino de segurança, de preservação, o reino do Filho dele. Né? Ele nos colocou no reino do seu Filho, nos transportou para esse lugar, para que aqui nós pudéssemos entender a vontade dele. Glória a Deus por isso, irmãos. Nós viemos para esse lugar, que maravilha, que coisa boa. Celebração todos os dias, todo o tempo a gente tem que celebrar essa grandiosa forma que Deus teve, né, para nos alcançar. Agora, aqui no reino, a resposta está: quando alguém nos soltou já, dizendo, não, você já tem uma idade para andar com seus pezinhos, comer com suas mãozinhas, com a sua bocazinha, pensar já da forma certa, porque você já foi instruído. São aquelas entradas iniciais. A pergunta é, como é que nós estamos caminhando nisso? Nós estamos sendo ainda bebês, né? Bebês mesmo com aspecto de tempo, que diz, olha, quando o apóstolo Paulo disse, olha, pelo tempo que você tem, ou seja, por essa estatura que você tem, o tempo aqui é contabilizado como que fosse, vamos dizer, a estatura física, já que a estatura física ela se apresenta só para o natural. Mas o tempo que Paulo fala é como dizendo, rapaz, você não está grandão demais para estar pensando como criança. Entende isso? Irmãos, e isso é comum a gente caminhar com pessoas no dia a dia e elas não compreenderem as coisas de reino. Quando nós não compreendemos o reino, nós ainda agimos como criança. Quando aperta um pouquinho, só consegue responder como criança.
E vai dizer, não sei, eu não posso, não consigo, não é assim. A situação apertou, já está chorando de novo, feito um bebê, comidinha, 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 não sabe pegar com as próprias mãos, não sabe reagir. Está doente, se desespera, se perturba, não sabe como reagir em fé, como responder à vontade de Deus, como falar com as situações, falta de desenvolvimento espiritual. Que bom que nós já estamos. Agora, não é bom que sejamos, adultos num tamanho, vamos dizer aqui, qualificado como Paulo fez pelo tempo, mas dando uma resposta ainda de criança. Não queremos isso, Deus não quer isso, você não quer isso. E onde que está essa resposta? No nosso interesse particular, gente. Se você sabe que a Bíblia te trata segundo o homem interior, e a resposta de Deus, a comunicação de Deus é pelo homem interior. O que você tem necessidade da parte de Deus é o homem interior seu, que está em você, que vai se relacionar com Deus para que essa informação chegue. Mas se esse homem interior não se desenvolveu e é criança, como que Deus vai trazer as coisas consistentes para esse homem? Como que ele vai entender as coisas? Para começar, a Bíblia diz que Deus nem vai liberar. Porque, irmãos, é como o meu filho Júnior, ele já tem 24, 25 anos aí. Então deixa eu te falar, imagina, Júnior é um menino já maduro, mas se Júnior não tivesse essa maturidade, tem coisas, eu vendo Júnior, rapaz, as ações de Júnior, os comportamentos de Júnior é de menino de 12 anos, de 13 anos, de 10 anos. Tu acha que eu vou colocar uma coisa mais consistente na mão de Júnior? Não vou, nem assim que muitos pais fazem. Rapaz, você é muito irresponsável, você é muito isso, eu não vou colocar, porque eu já lhe conheço suas ações. Você já faz assim com essas coisas pequenas aqui, imagina quando você tiver uma coisa mais, você vai responder do mesmo jeito. Falta de maturidade, falta de crescimento. Chega na estatura, parece um gigante na fé, mas quando diz respeito às coisas de Deus, uma criança. E vai perguntar a Deus, por que Deus não libera as coisas? Por que não estão acontecendo as coisas para a minha vida? Por que não está favorecendo? Porque tem coisas que Deus sabe. É uma criança, eu não posso entregar. E o desejo de Deus é que nós cresçamos. Porque, eu vou te falar, não é mais para o tutor aqui natural, mas o seu cuidador é o próprio Senhor. E o que você precisa está nele. E nós não queremos ver esse desenvolvimento, irmãos. Meu desejo, pelo menos na igreja que eu estou pastoreando, é que seja uma igreja forte, uma igreja que responda a palavra, uma igreja cheia de ousadia, uma igreja que leia a Bíblia. Porque a Bíblia, irmão, é nela que contém a palavra. A Bíblia diz que a fé que você precisa, ela vem pelo ouvir, e ouvir a própria palavra de Deus. Eu quero uma igreja que leia, uma igreja que ore diariamente. Não é normal a falta de relacionamento com Deus por meio da oração, irmãos. Crente é para se relacionar com Deus diariamente, irmãos. Ler a Bíblia diariamente, buscar as coisas de reino, porque já não conhecemos mais ninguém segundo a carne, mas pelo Espírito. E é muito ruim para um pai, estou falando, me referindo a Deus, para um pai ver filhos que ele tem tudo tão disponíveis para os seus filhos, mas ele sabe que ele não pode entregar. Aí você diz, mas por que ele não entrega a si mesmo? Você entregaria a si mesmo para um filho seu? Você colocaria um carro na mão do seu filho de 9 anos de idade e dizia, vá lá na casa da sua avó levar essas coisas aqui, entregava a chave do carro para ele? Quem colocaria num filho de 9 anos, de 12 anos, Quem colocaria um carro? Você não vai, porque ele não tem habilidade para isso, ele não tem estrutura física, emocional, responsabilidade, atitude. Então tem coisas que Deus não vai colocar, irmão, sabe por quê? Porque você não colocaria? Porque você não quer ver seu filho morto. Você não quer seu filho se perdendo pelo caminho. A mesma resposta de Deus. Tem coisas que Deus sabe que a gente precisa, mas Ele diz, se eu responder é pior, eu mato. Muitas vezes pessoas estão vivendo uma vidinha aquém da vontade de Deus, e eu vou te falar, para Deus é preferível. Preferível no sentido de dizer assim, não que Deus queira aquilo, nem é Deus que está dando, mas Deus não quer dar nada a mais, porque sabe que não tem estrutura para receber. Então é melhor aquela pessoa viver ali e comer aquele pirãozinho, do que ter um banquete liberado por Deus e morrer de soberba, de orgulho, fora do caminho, fora da vontade de Deus, tomando rumos e caminhos que não se deve. É assim. Então quando a gente vai para a palavra, quando a gente entende a vontade de Deus, as coisas mudam. Então entenda que o nosso habitat hoje é o da palavra, é esse.
É isso que nós estamos aqui, o homem espiritual, que discerne todas as coisas, que tem um relacionamento pessoal com Deus, que você começa a amá-lo, você começa a conhecer, você começa a ler, você começa a meditar, você gasta tempo sabendo que você tem que deixar você crescer. Você precisa desenvolver você mesmo. Você precisa dar tempo a você, você tem que chamar você para a responsabilidade. Você tem que trazer você para o pé da conversa. Você tem que dar regras a você mesmo. Precisamos desenvolver o homem espiritual. Esse é o mais importante para um relacionamento, para que sua vida vá bem, e não só por você mesmo, mas você transforma os seus, e depois transborda e transforma os demais. Isso é uma vida boa, gente. Dá para entender isso que eu estou ministrando? Desenvolver. Queria que você meditasse sobre isso, pensasse que tipo, de maturidade você tem a respeito das coisas de Deus. Porque eu sei, irmãos, que no dia que essa igreja, e quando eu digo a igreja, o corpo de Cristo, se despertar na terra, nada vai ser páreo para nós. Porque Deus não botou uma igreja de covardes, uma igreja que recua, Ele botou uma igreja para triunfar. Nós somos a igreja que triunfa. Mas uma igreja que triunfa precisa se levantar com conhecimento dos seus direitos. Uma criança, ele não sabe nem os direitos que tem. O apóstolo Paulo fala isso, lá em Gálatas. Ele disse, enquanto ela depende do tutor, ela ainda não toca no que ela tem como direito, mas depois que ela amadurece, aí é liberado para ela o que ela tem por direito. Como a gente não tem um tempo, um tempo na questão espiritual, o tempo é o tempo do seu desenvolvimento. O meu pastor João Roberto, ele costumava dizer, eu não chamo mais pessoas de 2 anos para assim, 2 anos para cima, com 2 anos, acho que ele citava muito esse tempo de 2 anos. Eu não chamo essas pessoas de novo nascimento, novos nascidos. Ele diz que uma pessoa já com esse tempo que é o que a gente mede, ele diz que uma pessoa com esse tempo, ela já é uma pessoa adulta na fé, ou já deveria ser. E esse é o meu cuidado de como nós estamos tratando a vida a partir de nós mesmos. As oportunidades estão sendo colocadas para nós. A orientação para nós nessa noite aqui é agora você tem que saber que você já não trata as coisas segundo o homem natural, mas segundo o homem espiritual. O seu relacionamento agora é com Deus. O que você precisa fazer amanhã, que se você decidir amanhã o seu dia sozinho, na sua cuca, nos seus pensamentos, você vai entristecer o Espírito Santo de Deus. Olha que coisa, se você acordar amanhã e não der trela nenhuma para o Senhor, não se lembrar, não orar, passar um dia na sua mente natural, fazendo as suas coisas, calculando, será que isso dá certo, será que não dá certo? Procura uma pessoa, para que tu acha disso aqui? E vai lá e vai levando a vida, não, vou fazer desse jeito, essas decisões pessoal, isso denota uma independência, e você foi chamado para um reino, para ficar dependente dele. Nós aceitamos isso e é muito bom ser dependente dele. Então, se a gente desconsidera essa presença ou essa presença que está em nós, eu vou te falar como que ele pode responder para nós, porque ele é respeitador demais. Ele é cavaleiro, ele não é invasivo. Quem é invasivo é o diabo. Para isso a gente fecha a porta, mas para Deus a gente escancara. Senhor, faça conforme a sua vontade. Seja como você quer. Não foi assim em muitas respostas bíblicas? Faça em mim segundo a sua vontade. Eis-me aqui, Senhor, estou aqui. Essa disposição de querer entender, de se interessar pelas coisas de reino, de se interessar, desenvolva você mesmo, desenvolva esse homem espiritual. Então é estranho, meu irmão, quando pessoas elas estão agindo na vida, comportamento, atitude, resposta, fala, relacionamento, com coisas, mesmo sendo cristão, com coisas que não diz respeito à vida de um cristão. Fica estranho, é perigoso até, não dá certo, não bate. Eu me lembrei, enquanto eu ministrava isso, vou até trazer isso aqui, eu me lembrei de uma música. E essa música, eu acho que você conhece ela, acho que todo mundo conhece essa música. E quando eu estava ministrando isso veio para mim. Eu achei até engraçado, eu disse, rapaz, eu vou ver essa música. E peguei a letra dela. E diz assim, como pode um peixe vivo viver fora de água fria? É a letra, E outros dizem assim, vive fora da lagoa. Eu vou botar a versão lagoa nessa música aqui. Como pode um peixe vivo viver fora da lagoa? Eu nem sabia que a letra dessa música era assim.
Ele diz: viver fora da lagoa. Como pode um peixe vivo viver fora da lagoa? Como pode viver? Como poderei viver? Como poderei viver sem a tua companhia? Tem como viver sem a companhia de nosso Pai? Como poderei viver sem a tua companhia? Aí diz assim: os pastores dessa aldeia, você sabia que tinha essa letra nessa música? Aí diz assim: os pastores dessa aldeia fazem prece noite e dia. Os pastores dessa aldeia fazem prece noite e dia, por me verem assim chorando, sem a tua companhia. Essa é a minha prece de hoje à noite por você. Amém? Como pastor, eu não quero ver você chorando, eu não quero ver você lamentando a vida, né? Por quê? Porque você é um peixe vivo, você foi transportado para um reino. Quando você faz fora da vontade dele, você vai viver fora da lagoa. Como pode esse peixe vivo, que foi pescado, né? Alguém nos pescou, né? Como foi Jesus orientando Pedro, né? Pescadores de homens, alguém nos pescou. Agora fomos colocados dentro dessa lagoa dele, protegido por ele, com tudo que a gente tem direito lá. E agora a gente decide viver fora da lagoa. Eles como podem viver? Eu não poderei viver sem a sua companhia. Me bota na lagoa de volta. Eu quero convidar pessoas a entrar na lagoa. Talvez o habitat que você vive hoje à noite seja um lugar muito perigoso. Você está decidindo no seu próprio entendimento. Cresça e você vai entender: rapaz, eu estava sofrendo muito, sabe por quê? Porque eu não estou no lugar certo, não. Acho que eu saí do meu habitat. Essa minha fala, esse meu comportamento, essa minha atitude não corresponde com um tipo de homem segundo Deus. Porque ele diz que agora eu já não trato mais segundo o curso natural das coisas, mas segundo o que eu sou. Precisamos ter consciência de quem nós somos. Você nasceu de novo. Nós lemos um texto que diz que agora nós somos nova criatura. Já não vemos Jesus do mesmo jeito, as coisas já não são do mesmo jeito. Nascemos de novo, houve um novo nascimento, ele nasceu de novo. O que nós precisamos é desenvolver esse homem. Até quando? Paulo diz que até a estatura de varão perfeito. Se completa tudo e a gente chega lá para usufruir na estatura de um varão perfeito. Aleluia, você está compreendendo? Nós queremos, irmãos, uma igreja que triunfe nessa terra, uma igreja que ande em alegria. Não é só que diz respeito a coisas, irmãos. Pessoas não estão sofrendo nessa terra só por coisas naturais, porque tem pessoas que elas têm abundantemente, tem pessoas que têm garantias naturais. A Bíblia diz que o reino de Deus não é comida e nem bebida. Não podemos andar nesse engano. Agora, quando nós entendemos esse reino, rapaz, eu quero voltar para a lagoa, esse habitat não é mais meu, isso aqui são coisas do passado. Eu já falei isso aqui, tem muita gente que vive na janela, né? Daquilo que Deus colocou, olhando para o passado, né? Lembrando, naquele tempo, conta até as coisas erradas que fazia na vida. Rapaz, quando eu tomava cachaça, meu amigo, aí começa a contar com alegria, que eu penso que o cara deve estar com saudade desse mundo que ele viveu lá fora. Meu amigo, lembra daquela noite? Meu amigo, né? A Milton que fala mais assim, né? Meu amigo, né? Aí conta com saudosismo, conta das misérias que faz, começa a rir, aí começa a lembrar: ei, é para ter vergonha dessas coisas. Isso é para você falar para o Senhor, essa conversa, dizer: Senhor, quando eu me lembro daquelas desgraças, como você me deu livramento, como você me colocou num lugar glorioso. Agora as pessoas olham para mim de forma respeitosa. Irmãos, quando eu me lembro as coisas que eu fiz no mundo, sabe, eu fico com vergonha. Tem coisas que eu não tenho coragem de contar para você, que eu fiz lá no mundo, que eu fico com vergonha, eu não quero nem saber dessas coisas mais, mas eu quero dizer a Deus: Pai, você me deu um livramento naquele dia, como você me levou para um lugar onde as pessoas agora me respeitam, me chamam de um homem de Deus, te chamam de uma mulher e de um homem de Deus. Olha que diferença, né? Mas rapaz, tu lembra de fulano? Mas rapaz, é um homem de Deus. Gente, então a gente precisa desenvolver mais isso dentro de nós. Se nós desenvolvêssemos mais um pouco a respeito daquilo que nós somos, irmãos, essa consciência, essa plenitude, para que haja gozo. Então, como eu estou te falando, tem pessoas que elas não têm necessidade física, o problema dela não é ter essas coisas. Nós não vivemos também por essas coisas, nós vivemos por paz, e essa paz já foi garantida para nós.
Mas a gente precisa estar num lugar certo, no habitat certo, o côncavo e o convexo. Quando você encaixa dentro da vontade de Deus, você vive, né, as promessas deles na sua vida. Quando nós estamos fazendo coisas que estão fora da vontade de Deus, fora do habitat, do que nós somos agora, quando nós estamos fazendo alguma coisa fora dali, né, a gente vai faltar o oxigênio da vontade dele. Como pode você viver fora disso? Se nasceu de novo, como pode? Aí o diabo aproveita novamente, mesmo crente nascido de novo, para mentir, para trazer uma informação errada a seu respeito, a um julgamento de Deus. Eu vim agora com a minha filha falando no carro. Ela vinha fazendo algumas perguntas, né, Sara, e falando a respeito, né, de misericórdia, de graça, e a gente falando sobre essas coisas, né? E eu dizendo para ela, né, o que é a graça, como a graça funciona, mas a misericórdia, como ela atua. Então, irmãos, essa vida que a gente vive agora, nós não vivemos por coisas. Agora, quando a gente busca a vontade dele, essas coisas naturalmente elas são liberadas para nós. Deus já libera. O que você precisa, Deus libera. Não é por elas que nós vivemos. Mas não é errado pedir. A Bíblia diz que pode pedir. Jesus nos ensinou sobre essas coisas. O que nós precisamos agora é independente de ter ou não ter, de estar lá ou não estar lá. Dizer, Senhor, eu quero crescer em você. Porque quando você crescer, você passa a aumentar o tamanho do seu guarda-chuva. Você começa a trazer mais pessoas para debaixo da sombra que você tem. Você começa a aumentar isso, aumentar o sombreiro em favor de outras vidas, e pessoas percebem, pessoas estão crescendo, e lá você acolhe, responde à vontade de Deus nessa terra. Sabe por quê, irmãos? Como eu tenho falado, e eu falei já aqui hoje, não para mais por aqui. Agora nós somos eternos, essa vida não para. Eu falei para uma jovem semana passada, ei, acabou, agora nós somos eternos, não tem mais esse negócio de morte, esqueça a morte. Morte é só uma carne que vai passar uma transição, mas é para uma eternidade. Mas agora nós somos eternos. Não terá mais fim, morte não vai ter domínio sobre nossas vidas. Somos dele, somos eternos. Mas eu quero chegar na estatura de varão perfeito. Você precisa chegar na estatura de varão perfeito. Tem coisas gloriosas em Deus, irmãos, para acontecer para a minha vida e para a sua vida. Na eternidade também. E os dias terrenos, irmãos, são poucos demais. São poucos demais. Eu fico pensando, para mim isso faz, na minha cabeça não é longe. Eu brincando com os meus irmãos, crianças, já passei da metade da minha jornada nessa terra. Então, para o final, então eu não vou ficar preocupado com isso. Eu estou construindo aqui um futuro promissor no Senhor. Coisas que eu estou ajuntando para esse tempo, deixando legado para outras pessoas. Você deve fazer isso, deixando história para os seus filhos, para os seus netos, para a geração, se Jesus não voltar. Cobertura de todos os aspectos, seja físico, mas principalmente a cobertura espiritual, porque lá para frente, irmãos, estamos garantindo coisas eternas tão preciosas. Alguns já foram nesse lugar, alguns já vislumbraram esse lugar e acharam poderoso demais o que eu e você vamos. Eu estou com expectativa nesse tempo, o que nós vamos provar. Então eu queria que você pensasse sobre o seu desenvolvimento espiritual. E não diga que Deus nunca falou com você sobre isso, porque Ele está falando agora à noite. E você já não tem desculpa para o próximo culto, você não chegar aqui pelo menos com algumas páginas da Bíblia já lida melhor, com meditação, um livro, tempo de meditação, tempo com Deus. Somos indesculpáveis, temos oportunidade diante de nós. E como eu falava com Sarinha, Deus dá oportunidade para todos iguais. Deus comunica coisas, Deus está falando comigo, está falando com você. Então somos indesculpáveis. Você está aqui? Glória a Deus. Vamos continuar lendo. Avança um pouco aí e abra comigo. Em 1 Pedro 3, no verso 4, ele diz assim: seja, porém, quem? O homem, o quê? Interior do coração, unido ao incorruptível trajo de um espírito manso, tranquilo, que é de grande valor diante de Deus.
Então, presta atenção, eu queria ministrar um pouco para você sobre esse texto, né? Lá em 2 Coríntios 4 também ele fala a respeito do homem interior. Ele diz assim: esse homem interior, né? Esse homem do novo nascimento, ele diz que deve ter um coração unido ao incorruptível, um traje incorruptível, de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Presta atenção nisso, quando a Bíblia se refere a isso. Quando ela diz que é de grande valor diante de Deus, então eu considero, tudo aquilo que Deus considera, irmãos, é porque Deus tem um propósito naquilo. Quando uma coisa tem muito valor para você, você pega aquela coisa e você diz: isso aqui tem muito valor para mim. Ou essa pessoa, ela é uma pessoa preciosa para mim, ela tem muito valor. Você pega aquela pessoa e simplesmente você corta relacionamento, você deixa para lá, ou você não cria uma linha com ela, você abandona aquela pessoa. Ou se é uma coisa, um utensílio, alguma coisa, tem muito valor para você, você joga lá no depósito e abandona. Não, uma coisa que tem valor para você, você diz: rapaz, isso aqui é tão importante para mim, essa pessoa é muito importante para a minha vida, essa pessoa faz diferença, é no seu trabalho, é na sua família, é um parente seu. Quando diz que essa coisa, ela tem muito valor, eu vou te falar, você vai considerar. A Bíblia diz que é de grande valor diante de Deus. Irmãos, quando é que se torna valoroso diante de Deus? Quando se desenvolve esse homem espiritual, segundo Jesus. Jesus mesmo, ele disse: eu quero chamar vocês aqui para aprenderem de mim, né? Algo que ele direcionou: aprenda de mim, eu sou manso, eu sou humilde. Quantas coisas nós podemos desenvolver nesse homem interior, seguindo as orientações de Cristo, ousadia na fé, né? Serviço ao reino. Hoje de manhã eu falava aqui, quando nós entramos num ambiente desse aqui, irmão, seja para prestar o culto, seja para fazer um serviço, seja os diáconos correndo com uma coisa, o pessoal preparando o culto, os ministros, a secretaria, a organização, o departamento infantil, irmãos, nada disso é natural. Está cheio de seres espirituais aqui, homens espirituais, passando um pelo outro. É algo sobrenatural, é um ambiente sobrenatural, nada disso é natural. Mas quando a gente não tem essa admiração por esse ambiente, por esse lugar, quando a gente não considera as coisas, eu falei essa semana numa reunião com a nossa liderança aqui, tivemos uma boa reunião instruindo sobre o valor do ambiente, da palavra, das coisas de Deus. Quando a gente não considera, entra friamente e sai friamente, eu vou te falar, pode ser que não estejamos na lagoa. Como você pode viver? Né? Tem intercessores por sua vida, mas bom mesmo seria que você fosse um intercessor de vida de outros. Entende isso? Bom mesmo é que essa igreja, esse corpo que esteja aqui, se levante como intercessor. Quando? No tempo da maturidade, porque você vai saber sobre intercessão. E já que nós falamos disso, né, quase você não vê mais intercessores. Cultos com gemidos inexprimíveis, pessoas chorando no espírito. Experiências sobrenaturais nos cultos de orações, quase a gente não vê. Porque as mentes estão funcionando feito uns tratores, estão pensando nas coisas naturais, mas não deixa o homem interior se derramar na presença, dizer: Senhor, comunica coisa, eu sou seu, eu sou uma nova criatura, não tem nada a ver com o homem antigo. Ei, você não tem nada a ver com o homem antigo, nada a ver. Por isso que se for fazer alguma coisa, não é funcional, não tem graça. Pode ser que o homem, ainda menino na fé, vá se questionar a si mesmo, porque não se desenvolve e fica perguntando: por que as coisas acontecem comigo? Por que sou assim? Por que sou assado? Por que deu errado? Por isso e por aquilo outro. Se tivesse maturidade e conhecimento, nem chegava nesse estágio de questionada, porque estava livre já antes. E quando visse na vida do outro, ia mais fácil de dizer: rapaz, deve ser por isso, por aquilo outro. Tem pessoas que elas não querem desenvolver coisas boas, porque diz: cara, não, tem uma pessoa assim, ó, quando você vai fazer alguma coisa, você fazer alguma coisa e parece que tudo está errado, o diabo fica com raiva, aí se levanta. Olha a ideia do diabo. Aí as pessoas agora não querem fazer as coisas certas, porque se você vai fazer, o diabo se levanta. Irmão, não tem um problema com o diabo se levantar, ele pode se levantar 1500 vezes, né? Ele só não vai me atingir. A Bíblia diz que 1000 cai ao teu lado, 10.000 à tua direita, você não vai ser atingido. Quem? O que está debaixo do esconderijo do Altíssimo, o que está guardado. Precisamos entender a palavra de Deus.
degustar nela. Não pode faltar as aulas, irmãos. Você tem aula diariamente com o Espírito Santo. A Bíblia diz que ele é o seu professor. Você não senta para estudar com ele. Você não tem perguntado nada para ele. Você não tem conversado com ele. Você não tem colocado a sua vida, a vida dos seus filhos, da sua casa, dos seus negócios. Você não tem tido um tempo para ele, não. Então você está faltando, gazeando as aulas mais importantes da sua vida. Porque lá na frente, eu vou te falar, vai te faltar ferramenta, estrutura, e você vai dizer, não era as coisas que eu tinha, não era a minha capacidade natural. Que bom que você estudou, que bom que você se formou, que bom que você se esforçou, que você tem uma empresa, que você tem tantas coisas que talvez você entenda, essas coisas me ajudam. Eu vou te falar, estão lá pela vontade de Deus e graças a Deus. Mas eu vou te falar, se tira Deus, você fora da lagoa, né? Como que você vai viver? Tira Deus, meu irmão. Deus que me livre. Irmãos, Deus não pode sair da minha vida. Essa consciência, eu não posso andar com Ele, eu não consigo fazer nada sem Ele. Precisamos chegar nesse entendimento. Senhor, eu não consigo. Essa consciência, eu prefiro ter essa consciência. Eu não consigo. Porque eu vou te falar, isso é como quem vai para uma viagem sem abastecer. Em algum lugar vai faltar combustível. E se você não tem um plano B, o plano B para um cristão só se faz em Deus. Senhor, me diga isso assim. Aí você busca Deus de outra forma, busca nele, escuta o Espírito Santo, você vai criando. Senhor, o que é que você acha? Você pode até pensar, irmãos, nós não somos aqui, vamos dizer assim, tem aquela vitória, não, tudo tem que ser Bíblia. Você pode até pensar, né, sem essa linguagem cristã, mas a linguagem de homem mesmo, e dizer, rapaz, vou fazer dessa forma aqui. Mas olha, se aquilo ali tem uma aprovação da palavra de Deus, porque às vezes você diz, não, mas eu posso fazer. Mas se você for olhar, quando bate com a palavra de Deus, não tem aprovação. E quando não tem aprovação, Deus já está fora. Não adianta para orar para Deus consolidar coisas que não é da vontade dele não, irmãos. Como pastor mesmo, quantas pessoas em aconselhamento, isso é normal, talvez sem ser pastor, você no aconselhamento, pessoas, né, virem, né, elas querem fazer alguma coisa, cristãs, que não está dentro da vontade de Deus, mas elas chegam e elas já argumentam, eu vou ter um aconselhamento com o pastor, mas elas preparam todo o argumento, porque elas querem nos convencer de que elas estão certas e querem as bênçãos dela, e querem dizer assim, e aí pastor, o que é que o senhor acha? Mas ela já trouxe o argumento. Mas quando elas formalizam, mas eu digo, me apresente o quadro, né? Os seus argumentos não adianta. Deus sabe do quadro. Deus sabe das profundezas das coisas. Não vem com argumento fora da vontade de Deus, só porque você diz, mas se fizesse para mim assim era melhor. Não era, isso é meninice. E Deus não vai liberar isso, porque vai te matar. Não é a vontade de Deus. Não é assim que nós criamos nossos filhos, irmãos. Não é assim que Deus quer desenvolver seus filhos. Para nós entendermos a vontade de Deus, nós precisamos crescer espiritualmente. E esse é o tema dessa mensagem dessa noite. Está crescendo espiritualmente? Tem alguém querendo qualificar ou algumas visões ministeriais e cada um faça do seu jeito, mas é porque a gente termina se deparando com essas coisas constantemente. Tem alguém que quer qualificar, né, o desenvolvimento das pessoas por coisas naturais, por coisas que elas têm. Não, irmãos, quando nós chegamos nessa igreja, eu acho que alguns que estavam aqui, outros chegaram depois, os pastores, acho que eles lembram, a gente queria desenvolver 2 pilares aqui nessa igreja. Família, está dando certo, graças a Deus. Pastor César Fernandes são nossos líderes de família nessa igreja. Vocês são famílias abençoadas, né? Hoje nós tivemos essa semana a semana passada o encontro de casais com Cristo. Nós tínhamos quase 80 pessoas trabalhando, sem falar que mais de 30 fazendo, ou seja, nós tínhamos lá umas 110 pessoas envolvidas diretamente no nosso encontro. A gente tem os nossos cultos de homens e de mulheres aqui crescendo, nossos cultos de família cheios, sabe? As pessoas compreendendo, a gente vendo esse crescimento. Não está dentro daquilo que Deus quer, eu tenho certeza. A minha família também não está dentro da totalidade do que Deus quer, não. Eu tenho certeza disso, irmãos. Estamos trabalhando para chegarmos nessa maioridade da família também dentro da nossa casa. Mas é isso que a gente quer para essa igreja, famílias, irmãos. Se a tua família está abençoada, se você desenvolve a tua vida espiritualmente, se você cresce, você pode ajudar aqueles que não estão crescendo ainda. Você vai poder, com a sua maturidade, conduzir seus filhos, sua casa, sua esposa, o marido, e aí vai. Temos as escolas para isso, mas um desses pilares era família, e está acontecendo, graças a Deus, é família. A gente quer essa família forte. Amém? Uma outra coisa é a nossa vida de oração. A vida de oração. Irmãos, não dá. Eu fico pensando, gente,
Não dá para ser crente sem oração. Como que funciona? Isso é fora da lagoa. Como poderá viver? Porque sem oração você não tem a companhia. Mas pastor, eu não nasci de novo, o Espírito não habita dentro de mim? Habita, mas não se manifesta. Porque eu posso, já falei isso aqui, eu posso andar, eu tô casado com o Josinete, a gente pode estar na mesma casa, mas de repente a gente pode não se falar um com o outro. Habitamos na mesma casa, no mesmo lugar, mas eu posso deixar de usufruir. É o que tem assim com muitas pessoas, deixando de usufruir dentro de casa do que o outro tem, do que a esposa tem para oferecer, do que o marido tem. Sabe por quê? Por falta de crescimento espiritual. Porque quando você cresce, irmão, você se torna sombra, outros são cobertos. A importância é essa, isso é reino, é assim que o reino funciona. Se não for assim, não é reino, não é a vontade de Deus. Se não está acontecendo assim nas nossas vidas, irmãos, tem alguma coisa errada. Eu estou chamando a igreja, convocando a igreja para que você se envolva com as coisas do reino. Estude a palavra. Você tem um professor chamado Espírito Santo, habita dentro de você, disponível 24 horas. Você vai dormir e acorda e diga: rapaz, eu quero estudar. Não vai incomodar ele. Ele diz: estou aqui. Acorda de novo. Ele diz: estou aqui novamente de novo. O que é que você está precisando? Que eu lhe ensine sobre o quê? Quer falar sobre o quê? A hora que você o procurar, ele não está ocupado. Ele já anda com você. Seu ajudador, e a Bíblia chama de professor. Disponível. Somos indesculpáveis, irmãos. Nós somos maltratados pela falta de relacionamento e pela falta de conhecimento, pela falta de desenvolver. Então tem muitos ainda que são bebês espiritual, grandão, com chupetinha na boca, usando fraldas espirituais. E eu vou te falar, não tem coisa mais feia não. Pega um bebê, pega Jefferson, cadê Jefferson? Está ali? Jefferson. Não vou fazer isso com você hoje não, Jefferson, mas qualquer dia eu vou fazer. Bota uma fralda em Jefferson, um bubu, uma chupeta, traz Jefferson aqui, meu irmão. É uma cena horrenda do inferno. Não é verdade? Cara, que é isso? Imagina esse menino entrando trabalhar amanhã lá na Infogênios, né? De fralda, de chupeta, né? Com bubu, né? Gente, não dá certo. Não dá certo. Mas espiritualmente tem muita gente nessas condições. E eu vou te falar, você pensa que as pessoas não estão vendo que você está está vendo. Não se desenvolve, não cresce. Preguiçoso, não quer saber nada da vontade de Deus. Aleluia. Você está aqui? Aleluia. Ele disse assim: eu vou dar a vocês um coração novo e porei dentro de vocês um espírito novo. Foi o seu espírito. Isso era uma promessa que foi dada lá atrás, né? Ezequiel profetizou sobre isso. Ele disse assim: dar-vos-ei um coração novo e porei dentro de vocês um novo espírito. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei um coração de carne. Porei dentro de vós o meu Espírito, que é o Espírito Santo. Colocou dentro de nós. Irmãos, como não se considera isso? Como não? A grande pergunta é essa para nós. Faça essa grande pergunta para você hoje à noite. Rapaz, como não considerar isso? Eu queria que você, depois de hoje, ou amanhã, hoje à noite, na hora que você quiser, dê um choque em você mesmo. A respeito dessas coisas. Rapaz, questione você. Diga homem espiritual, queria que você se levantasse. Aí eu quero levar você para confrontar a palavra com você aqui. A Bíblia diz que a gente tem que agir desse jeito. Homem espiritual, você está respondendo segundo isso? Sobre isso, e sobre isso, e sobre isso. E sobre a ousadia, e sobre fé. E sobre andar em novidade de vida, e sobre respeito, e sobre honra, e sobre responder, considerar, amar, e sobre amor. Homem, verifica, confronta ele com a palavra, o seu homem interior. Ou seja, confronta você mesmo com a palavra. É isso que eu estou falando hoje à noite, que serve para mim, irmãos. Óbvio que serve para mim. Eu sou plateia com você. Porque é Deus que está nos instruindo.
Ou senão nós vamos ficar para trás, irmãos. Não conseguimos alcançar o tempo da maturidade e nem a linguagem dos outros. Vamos ficar embriagados por qualquer vento de doutrina, qualquer coisa que a gente vê. Eu já conversei com o pessoal. Como a gente anda em muitos grupos, e você percebe isso. E eu falo de um ministério que ensina muito, o Ministério Verbo da Vida. Graças a Deus por esse ministério, irmãos. Se você faz parte do Ministério Verbo da Vida, atenta, nós somos um ministério do ensino. A unção de ensino que está sobre esse ministério é algo poderoso, é algo tremendo. Sabe, não pisa sobre isso. Mas a gente tem muitos grupos, muita gente. Eu não sei quantas pessoas eu tenho no WhatsApp, não tenho a menor ideia de quantas pessoas. Gente que fala comigo que eu não sei quem é, gente que manda coisas para mim, e eu sei que certamente acontece com você. E às vezes eu acordo e tem tantas coisas lá. Irmãos, eu não vejo. Não adianta ficar mandando, porque eu já deixei de ver essas coisas já faz um tempo. Vou mandar esse vídeo para o pastor. Vou logo te dizendo, não manda para mim não, que eu não vou ver não. Ajuda outro. Viu? Por quê? Aí você diga assim, mas rapaz, isso não é desrespeitoso não. Ou vou ser sincero, irmão, sabe por quê? Porque é um filtro. Como a gente já tem, né, o tempo da palavra, o tempo de meditação, o tempo daqui, até mesmo porque o volume é muito alto também. Mas eu vou te falar, o que vem de coisas, e eu estou falando de um ministério que ensina pessoas, não estou falando no geral, porque eu não tenho só gente daqui da igreja, eu tenho um pessoal da série, tenho um pessoal, quando eu viajo as pessoas me adicionam em muita coisa, quando eu ensinava no Rema, né, porque agora eu decidi ficar só mesmo cuidando da igreja aqui. Então assim, eu tenho muitas pessoas que me mandam muitas coisas de muitos lugares, mas muita gente que fez Rema, escola de ministros. Mas irmãos, os vídeos que chegam, as informações, os textos, quando eu ia ler, eu dizia, sabe que, rapaz, era vergonhoso. Completamente fora da vontade de Deus. Se fosse viver por um pensamento daquele, por uma doutrina daquela, eu estava frito, eu ia matar a minha família. Rumos diferentes. Quando isso acontece, eu logo percebo, não tem desenvolvimento espiritual, fica pegando qualquer coisa que vem aí. Hábitos, costume, natureza fora daquilo que é a palavra de Deus. E aí fica dizendo, que Deus, que Deus está mandando, Deus está fazendo, Deus não está fazendo nada. Só balela, conversa. O nosso Deus, Ele ensina por meio da palavra dEle e pelo Espírito dentro de nós. Uma vida cedida a Ele, com o coração cedido a Ele. Ele disse, eu vou pôr dentro de vocês o meu Espírito e farei que aqueles que e farei que andeis nos meus estatutos, guardarei os meus juízos e observarei. Deus não está com raiva de você hoje à noite. Minha forma de ministrar é essa mesmo, para você que está chegando aqui, né? Te amando dessa forma, tendo cuidado como pastor, te orientando. Mas ele disse, esse é um estatuto que Deus estava fazendo com a gente, colocando dentro de nós o Espírito dele, para que nós tivéssemos dependência. Eu preciso de você, cada um da gente precisa um dos outros aqui, mas nós temos uma voz poderosa, irmão, para nos guiar. Quando a gente não consegue ouvir aqui, está tudo bem, às vezes o barulho é muito fora aí fora, as situações, as pressões que se levantam, muitas coisas, eu entendo, existem muitas questões, mas quando a gente não consegue ouvir aqui, Deus levanta outro e vem e fala para a gente as coisas. E o Espírito trabalha de várias formas, ele tem suas maneiras, ele vai falar através de um sonho, mas Deus não vai deixar de te comunicar coisas. Então Deus não é a vontade dele, ele não quer que você entre em prejuízo, em dano, em problemas. A palavra está como salvação, mas para mim entender isso, irmãos, eu preciso chegar num tempo da maturidade. Você tem um professor disponível para você, para te ensinar todas as coisas. Você tem cultos maravilhosos aqui, quanto nós temos apanhado a respeito disso. Tudo que você conseguir captar disso, considera como ouro, como aquelas pessoas. Às vezes, são muitos volumes de informação, vão chegando, mas eles ficam ali, ó. Mas o que sobra é ouro, aquilo é precioso. Eles não trocam por nada, eles guardam aquilo. As 7 chaves, coloque isso. Hoje, né, tem uma liberação de uma palavra nessa noite, assim, dizendo, rapaz, pule na lagoa de novo, para que você não morra. Volta para a lagoa. Estamos intercedendo, somos os pastores. E não falo só desses pastores que estão aqui não, você, né, que tem esse desejo de cuidar de vida de pessoas, está intercedendo uns pelos outros, cuidando, para que nós possamos voltar novamente para a lagoa. Porque eu não consigo viver sem ele. Como poderei viver sem a sua companhia? Não dá, irmãos. Então eu quero filhos animados, filhos alegres.
E não estou falando de coisas naturais. Porque pode ser que você chegue aqui numa quinta-feira pulando, dançando aqui na frente e tenha comido só cuscuz seco em casa. Mas você não depende de cuscuz seco, você depende do Espírito dele dentro de você. Agora, no dia que você começar a dançar mesmo aqui e se alegrar, obrigado, Pai, dessas coisas cuida você, os banquetes vão aparecer, a sua vida vai começar a mudar, coisas vão acontecer, sabe? Coloca teu foco todo na palavra. Senhor, eu quero aprender de você, eu quero desenvolver, eu quero crescer. Ah, mas eu não tenho chamado, pastor. Quem falou de chamado nessa noite aqui? Mas não tem que ser só os ministros. Quem foi que falou? Biblicamente, onde que você vai encontrar, né, essa ideia de que quem tem que se desenvolver são os ministros? Não, é a igreja. É a igreja, nós somos o corpo de Cristo, esse é o organismo poderoso na face da terra para desfazer. A Bíblia diz, irmãos, que essa igreja foi levantada e o propósito, o poder que foi transferido para dentro dessa igreja, não é pouca coisa não. Sabe por que nós não entendemos isso e não nos alegramos, não corremos, não chegamos lá, ficamos bravos mesmo com as situações aí fora? Sabe por que nós não nos levantamos mais sobre isso? Porque nós perdemos a consciência dessa verdade. E para nós, né, essa vida é só apenas a vida religiosa, é esse sentimento natural das coisas. Que bom que eu fui na igreja hoje. Não, irmão, que bom, diabo, que eu fui na igreja hoje. O poder de Deus veio para dentro de mim, eu sei quem eu sou. Eu vou crescer no Senhor. Não é só uma letargia, não é uma coisa leve, irmãos. O reino de Deus é muito mais do que isso. Uma igreja forte, uma igreja de ousadia, uma igreja de poder. E a Bíblia diz que nós somos chamados para pisar serpentes e escorpiões, toda obra do mal. Tem gente olhando para o diabo e tendo medo dele. A Bíblia diz que você foi chamado para pisoteá-lo sem medo, ao nome de Jesus. Ao nome de Jesus. Quem é que está acima do nome de Jesus? O Espírito habita dentro de você. Esse nome foi dado a você. Qual é o problema? Aleluia. Eu estou animado, irmãos, para o que tem pela frente, para nós vivermos. Estamos levantando uma igreja forte aqui na zona leste de Campina Grande e vamos crescer com esse intuito. Nós não vamos brincar com coisas aqui não, irmãos. Nós vamos fazer festa entre nós, mas as mazelas do diabo não vai permanecer no caminho de pessoas dessa igreja não. Vai sair, somos vitoriosos. Nós temos uma palavra que nos guarda. Você está animado? Amém. Aleluia, glória a Deus.